Bem, vamos orar. Abra sua Bíblia. Você trouxe, ou se você tem no teu celular, lá no Salmo 17, versículo 6. Vamos salmodiar ao Senhor? Salmo 17, versículo 6, diz assim: Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos e esconde-me à sombra das tuas asas. Amém? Guarda-me como a menina dos olhos e esconde-me à sombra das tuas asas. Que nesta noite Deus possa ministrar no teu coração a palavra dele e que possamos entregar ao Senhor aquilo que é devido, em nome de Jesus Cristo. Vamos levantar as nossas mãos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Consagramos o culto ao Senhor e declaramos que não há outro Deus como o Senhor. Obrigado pela bênção da vida, te louvamos e bendizemos. Que o Senhor possa, Pai, ser adorado. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, que tem nos dado a bênção, o privilégio e a oportunidade de adorar ao Senhor em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Yes. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Oh. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Deus. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua bondade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Diga, tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. Tua bondade e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença
presença, a tua presença é o meu que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Sim, Deus, nós queremos mais a sua presença, Deus. Venha atrair cada dia mais e mais nossos corações a ti, Deus, para que nós venhamos conseguir te sentir, te ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer para nós. Venha abrir os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir, Deus. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vem habitar em nós. Guarda o meu coração, teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Meu Jesus,
Todos os dias eu quero louvar maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aclame ao Senhor toda a terra e E cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são tuas promessas a mim. Glória a Deus. Deus está no nosso meio. A Ti, Senhor, nós damos a honra, o louvor. A Ti nós cantamos. A Ti derramamos e entregamos o nosso coração no altar do Senhor. Somos casa de Deus, somos morada do Teu Espírito. E queremos aqui, Pai, declarar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração ao nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Deus é bom. Amém? Fábio não está aqui. Pastora Fátima também não está aqui. Bênção. Cultuar ao Senhor é entregar ao Senhor. Cultuar ao Senhor é adorar ao Senhor. E nesta oportunidade, nós queremos declarar a Ele o nosso coração. Deus tem nos dado o privilégio da vida, a oportunidade de poder trabalhar, de poder plantar, de poder colher. Amém, irmãos? E nós precisamos abençoar e amar a casa de Deus. Vivemos dias de muita desconfiança, de muito medo.
Minha filha estava me falando ontem, ela trabalha numa empresa imobiliário, mexe com vendas de imóveis, trabalha só com um padrão mais elevado. E eles estão muito preocupados, porque muita gente, esse ano, no começo do ano, está rescindindo contratos, devolvendo, pedindo para cancelar, devolvendo casas, devolvendo lote, com medo do que vai acontecer nos próximos dias. Quem tem reserva, quem tem um pouco de segurança, está segurando. Muita gente está com medo. Eu tenho uma palavra para você. Você sabia qual que é a frase mais dita na palavra de Deus? Uma das frases mais ditas na Bíblia? Não temas. Quantas vezes? 365 vezes. E está escrito na Bíblia a palavra não temas. E Jesus disse, lá em João capítulo 16, mundo, tereis aflições. Quem aqui não tem passado ou já passou alguns perrengues, algumas turbulências, algumas dívidas? Conversavam que eu um pouquinho, mas o irmão Lázaro, né? E a gente às vezes compartilha o nível de problema que a gente enfrenta, e a gente acha que nós somos o patinho feio da história. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que vai ser de mim? Aí quando a gente compartilha um pouquinho com o irmão fala que aquilo que ele tem enfrentado é muito mais nível de luta do que a sua, você fala, caramba, Deus, obrigado pelas minhas lutas. E tenha misericórdia do meu irmão. Então cada um tem um nível de luta, tem um tipo de situação que tem enfrentado. Mas a palavra de Deus para nós essa noite é, não temas. Deus é conosco. Deus é o nosso amigo. O salmista diz, Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala, nada vai te faltar. Nada. Você sabia o que significa nada em hebraico? O que significa nada em hebraico? Nada. Em alemão, o que significa nada em alemão? Nada. Então nada vai te faltar. Amém, irmãos? Agora, somos de Deus, então nós temos que ser um povo diferente. Nós temos que ser racional, sim. Não cometeremos jamais aqui, queridos, situações para te levar a viver em emoção, principalmente voltado para as finanças. Tirar daquilo que você precisa. Não, não é isso a nossa intenção. Mas também nós temos que desafiar você, viver por fé. Gente, quando as coisas estão bem, nós temos um comportamento, mas quando as coisas estão um pouquinho difíceis, o comportamento é outro. E diante de Deus não podemos ser assim. Sede fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Ai, se Deus me desse, ai, se eu tivesse, eu faria tanto pela casa de Deus. Ok, pois bem. Mas você pode fazer no nível que você está vivendo hoje. Amém, queridos? Conforme a tua força, conforme o teu coração, hoje eu quero falar para você. Seja uma coluna na casa de Deus. Amém? A casa de Deus, ela conta com a tua contribuição, com a tua fidelidade. E pode ter certeza, querido, eu tenho aprendido algo. Quem é abençoado não é quem recebe. Quem é abençoado é quem dá. No mundo espiritual, no reino de Deus é assim. Quem é abençoado não é apenas quem recebe. Claro que quem recebe está sendo abençoado, sim. Mas no mundo espiritual, a lei da semeadura, a colheita é para quem dá. Nesta noite, eu quero desafiar você. Abençoar a casa do Senhor. Com uma oferta, com uma semente, com um dízimo. Declarando o meu coração, a minha casa, as minhas finanças, a minha família está debaixo da proteção dos céus. Amém?
Na frente aí da sua cadeira nós temos uma bolsa aí, um envelope. Pega o seu envelope. Nós temos aqui o Pix da igreja. Nós temos aqui a maquininha da igreja. Daqui uns dias nós vamos fazer boleto também em nome de Jesus. Daremos condições dos irmãos abençoarem a casa. A gente brinca, irmãos. Mas o que vale, o que faz a diferença é o altar. O altar do Senhor é o maior campo de investimento que a gente pode receber. O retorno é abundante. A Bíblia me dá legalidade para falar que no mundo, no reino de Deus, quando eu planto, eu tenho um retorno, uma colheita de pelo menos 30%. 30 vezes. E é isso que eu quero liberar sobre a sua vida nesta noite. Uma semente que você vai colocar aqui no altar do Senhor. E você vai experimentar uma colheita. Bispo, se não vier financeiramente, virá de outras formas. Virá com saúde, irmãos. Nós precisamos de saúde, amém? A gente precisa de saúde. A gente precisa de muita saúde. De muita paz, de muita alegria. E também de muito recurso financeiro, em nome de Jesus. Posso orar por você? Eu quero que você possa vir aqui. O pastor Doriedson vai estar aqui na frente te ungindo. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre você. Uma colheita abundante em nome de Jesus. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Bispo, eu não tenho hoje. Sai do seu lugar. Aí que você deve vir. Aí que você venha receber. O pastor vai liberar uma palavra sobre sua vida. Senhor, coloca a semente na mão dos seus filhos. Em nome de Jesus, vai acontecer. Amém, pastor Doriedson? Querido Deus e Pai, graças te damos, porque o Senhor é o Deus que ouve. O Senhor é o Deus que ouve. O Senhor é um Deus perto. E eu lhe peço, Pai, olha para a vida de cada família aqui, de cada homem, de cada mulher. Traga, meu Deus, fé no coração dos seus filhos. Amor, dedicação, honra, gratidão. Que a indiferença saia do nosso meio. Que a incredulidade seja despedaçada. E que nesta casa se levante homens e mulheres com prosperidade. Com muita prosperidade financeira. Com muitos recursos. Porque entenderam que são investidores do reino de Deus. Meu Deus, que haja bênçãos de saúde e de alegria na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar uma canção. Sai do seu lugar, receba a unção e volte para nós orarmos e participarmos da Santa Ceia, em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, glória a Deus, ela vem pela manhã. Sim, ela vem, ela vem, ela vem. Ela vem. Eu creio. Ainda que a figueira não Ela vai floresça, florescer mesmo que não, mas vai. haja fruto na vide, Sim. que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ele é o motivo da nossa alegria. Aleluia. Quantos felizes com Jesus aqui nessa noite? E Jesus está feliz com quantos? Diz amém também, gente, ele está feliz. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Estamos aqui por isso, felizes com ele. Até aqui ele tem nos ajudado. Deixa eu ver aqui, tem aqui
Estados Unidos de Pires do Rio, Ariston, está conosco aqui nessa noite. É isso. E André é a primeira vez também? Aqui é, né? A senhora, qual o seu nome? Eita, você estava onde? É pecado, gente, não vir nessa igreja. Você tem que vir. Se vem, não pode. Ariston, depois passa ali, faz o cadastro, você já é nosso, tá bom? Tá joia? Então, fechou? Pronto, junto e misturado. Gente, feliz nessa noite e... Bom? Andou. Brasileiro? Barba dessa. Rapaz, ele quer sossego também? Amém, Fernando. Deus te abençoe, meu brother. A Maria está ali, fez o café caprichado essa noite. Bênção. E o resto é tudo de casa. Irmãos, chegamos na parte do culto que nós vamos celebrar, ministrar, compartilhar do pão e do vinho. Mas não é mais um ritual no culto. É um momento no culto onde nós vamos relembrar aquilo que ele fez por nós. Não se trata apenas de um pão muito bem caprichado que a irmã Maria faz na sua casa e um vinho que vai ser servido, é muito mais do que isso. Nós vamos relembrar o sacrifício do Calvário em prol das nossas vidas. E quando ele cumpre tudo o que havia de se cumprir, até perdoar quem o maltratava, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Ele diz uma frase que encerra tudo. Vocês lembram qual foi? Pai, em tuas mãos entrego o meu. Está. Fala para o irmão, irmão, está consumado. Consumado. Pelo poder da palavra da cruz. Você vai, eu vou, nós vamos. Você que está longe não pode participar conosco. Mas você vai receber os elementos da ceia. E não vai ser como o culto passado. Você vai celebrar a oportunidade que ele deu de estarmos na mesa dele esta noite. E não estamos aqui porque somos os melhores. Nós estamos aqui porque ele nos justificou. E se ele justificou, pode acusar quem quiser, porque nele nós estamos justificados. Então é por ele e por aquilo que ele disse, que nós temos liberdade para participarmos desse banquete nessa noite. Então, com alegria no seu coração, como eu não sou de ritual e quebrar o protocolo, fica de pé comigo, por favor. Fica de pé comigo, por favor. Jesus, na última Páscoa, ele disse: como eu desejei comer com vocês esta última ceia. Como ele desejou que você estivesse aqui nesta noite para participar desse momento diferenciado. Então você vai participar com muita propriedade, na qualidade de filho. E filho tem liberdade na mesa do seu pai. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos e glorificamos o teu nome por este pão e pelo vinho que o Senhor disponibiliza. Símbolo, Senhor, do sacrifício do Calvário. Sua carne que foi cravada simboliza este pão. E o seu sangue que foi derramado, Senhor, pelos nossos pecados, simbolizado por este vinho. Nesta hora, Senhor, recebe a nossa adoração, o nosso louvor,
porque nós te amamos, como filhos nós te amamos e somos gratos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Participe com muita alegria, gozo na alma, paz no coração, toque o céu por dentro, em nome de Jesus. Naquela multidão só ele. Não é obrigado, mas se você puder, se ajoelha comigo essa noite, em nome de Jesus. Vim de você puder, ajoelha perdoar o comigo, se você meu puder. pecado. Aleluia! E eu não Aleluia! fui capaz Tudo que de tínhamos era o pecado. defender sua dor. O Senhor nos perdoou. Sabendo O seu amor que nos fez alcançou. tudo por E nós somos amor. confrontados em nós mesmos a te adorar na beleza da tua Mal santidade. terrível sobre Pelo si, teu amor nós somos Jesus confrontados. Abrimos o nosso levou coração e a declararmos tudo que o enorme Senhor é para nós. diferença O Senhor é o Salvador da nossa vida. O Senhor é o amor da nossa vida, a paz da nossa vida, a alegria da nossa vida, a razão da nossa vida, o porto seguro da nossa vida. Tu és a solução para as nossas vidas, Senhor. Então, em nome de Jesus, nessa noite, nós somos gratos pelo privilégio de sentarmos na mesa do nosso Pai para participar com os nossos irmãos deste grande banquete que o Senhor preparou. Em nome de Jesus. Eu não Somos quero errar Em nome outra de Jesus, vez, somos gratos. apesar dos meus Adore, erros bendiga, e glorifique, exalte, enalteça, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode tocar o céu por dentro. Abra o seu coração, adore, bendiga Ele, porque Ele está aqui para receber o seu amor e a sua adoração. Minha vida começou outra vez. Paz do Senhor com todos, amém? Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Nós somos a Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo tem uma história muito linda, história muito abençoada. Ô Carlos, quem está lá no Data Show hoje é o Felipe. Me ajuda lá, Carlos, se você puder. Eu vou falar um monte de passagens bíblicas hoje, então é bom que vocês me ajudam. A Igreja de Cristo tem uma das mais belas histórias das igrejas no Brasil. E a Igreja de Cristo completa esse ano 75 anos aqui no Brasil. A Igreja de Cristo está em mais de, acho que 280 nações diferentes, ou lugares diferentes. 180, estou falando bobagem, né? Mais de 180 nações diferentes. Somos 17 milhões de membros ao redor do mundo. E uma das nossas tradições é tomar a ceia todo domingo, ou em todas as vezes que nós nos reunimos, tomamos a Santa Ceia. A Igreja de Cristo nasceu nos Estados Unidos, fruto de oração e fruto de uma contenda. Uma coisa boba, né? O que era? Vocês já ouviram falar da Reforma Protestante? A Reforma foi um primeiro passo que a igreja deu. E qual foi o segundo passo que a igreja deu? A Reforma não queria fazer a igreja voltar aos princípios. Ela queria só dar uma adequada, continuar. E uma das coisas era quem podia servir a ceia. Você acredita que as pessoas brigavam por quem podia servir a ceia? E isso fez com que alguns irmãos começassem a orar. E nasceu um movimento no mundo, que nasceu lá nos Estados Unidos, que é um movimento não de reforma, mas um movimento para trazer ou restaurar a verdade da forma como ela foi pregada nos dias de Jesus. Então, a Igreja de Cristo não é um movimento de reforma, é um movimento de restauração. Nós queremos pregar a palavra igual ela é. Aqui no Brasil aconteceu uma coisa muito bonita. Lá nos Estados Unidos, um senhor, um rapazinho, acabou de terminar o seminário, estava namorando,
convidou sua namorada para casar. E Deus deu a ele uma visão do mapa do Brasil, com uma cidade no meio do mapa que era Brasília. E Deus disse para aquele irmão, para aquele jovem, olha, vai para o Brasil e você vai abrir uma igreja na capital do Brasil, que é Brasília. E ele então pegou um navio com a sua recém-casada esposa, né? Vieram para o Rio de Janeiro, porque não existia Brasília há 75 anos atrás. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E quando chegou lá, deu um problema. Pensavam que ele era um espião americano, que se falava em Brasília, mas nem tanto. Não existia Brasília no mapa. Então ele veio aqui para Goiânia e aqui abriu a primeira igreja de Cristo no Brasil, porque era o lugar mais próximo do que Deus tinha dado a ele a visão. Mas naqueles dias também, Juscelino falou da construção de Brasília e ele foi para lá. E resumindo a história, o lote 001 de Brasília é uma igreja de Cristo. Então as pessoas, Brasília tem a forma lá que trouxeram as pirâmides do Egito, é um avião, não sei o quê. Eu não sei o que é que os arquitetos pensaram. Eu sei o que Deus pensou. Vou colocar uma igreja no lote 001 para santificar aquela cidade. E hoje nós somos lá mais de 150 igrejas, talvez. Estou grato a Deus por isso. Nós aqui somos uma igreja pequena. Aqueles que estão nos visitando, nós somos uma igreja pequena, de 100 pessoas. De manhã vem umas 60, 70, à noite vem umas 20, 30. E toda vez que chega a 100 pessoas, nós começamos uma nova igreja. Esse ano que passou, nós começamos lá no hotel, hoje estava uma bênção lá no hotel. Acho que foi a primeira vez, nós passamos de 80 pessoas na nossa reunião, foi muito gostoso. E hoje também, há 5 meses, nós abrimos uma igreja lá em Rio Verde com o pastor Josafá. Está aí as fotos? Eu queria mostrar para vocês lá, o Josafá está com 5 meses lá em Rio Verde, fazendo como nós fizemos aqui também no hotel. Conseguiu, Carlos? A hora que eles conseguirem, a gente coloca aqui. E hoje eu queria ministrar ao seu coração uma palavra de Deus. Eu digo sempre para os pastores com quem a gente conversa, que a primeira pregação é para mim. Tá aí, ali, hoje foi a reunião lá pela manhã, também é num hotel. O telão lá é uma televisão, né? Todo mundo ajuda a cantar. Essa é a nossa salinha de crianças lá. Já está agora nesse novo lugar, tem salinha. E nós estamos muito felizes. Com 5 meses a igreja está crescendo. Começamos lá do zero também. O pastor Josafá mudou, começou a reunir numa casa, a orar. E assim nós vamos abrir mais igrejas e enviar mais pastores. Essa igreja pequena como é, nesses últimos 30 anos me ajudou a abrir mais de 40 igrejas. E eu sou grato a Deus por vocês, por esse povo tão abençoado, nos ajuda orando, ofertando, dizimando, fazendo a obra. Meu celular. E como é que eu vou ver a hora, hein? Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo 34, no verso 12. Esses dias para trás, irmãos, eu fiz uma viagem com o irmão Lázaro, né? E ele foi lá olhar um negócio numa cidade, nós temos igrejas lá, temos uma igreja lá. E lá tem um irmão nessa cidade. E eu falei, Lázaro, eu vou com você e vou lá visitar o pastor, aproveitar e visitar. Mas foi um programa de índio, irmãos. Vou explicar, calma aí, Lázaro, né? Ele foi lá ver o negócio dele, e nós combinamos no outro dia cedo ia ver. E os irmãos lá, eu fui lá, visitei o pastor e fui esperá-lo, né? Fiquei lá no posto de gasolina, esperar você aqui no posto. Cheguei lá 9h30, chegaram 6h30 da tarde. Eu fiquei das 9h30 às 6h30 lá no posto sentado. E por isso que eu falei que foi um programa de índio. Quando o pastor fica sentado sem fazer nada, o que ele vai ver? TikTok, né? Não? Eu fui estudar a Bíblia. E aproveitei esse tempo, que foi um tempo de Deus,
para perguntar para Deus assim: algumas coisas não estão dando certo na minha vida. Algumas coisas não estão dando certo na vida de alguns irmãos. Eu disse: Deus, o que está acontecendo? Por que que algumas coisas não estão fluindo como deveriam fluir? E eu comecei a pensar assim, o pastor disse aqui, oferta e vai dar certo. E o outro falou, se não for, nós não é profeta. Mas de vez em quando, alguns crentes plantam e não conseguem colher. De vez em quando, algumas coisas não dão certo na nossa vida sentimental. Você faz tudo e as coisas parecem que não estão indo bem. Tem gente que tem tudo. Tem uma boa casa, um bom marido, uma boa esposa, bons filhos, mas o seu casamento não é feliz. Eu tenho encontrado muitas pessoas tristes. E eu estava lá sentado, falando com Deus, estudando a Bíblia, e falando um pouquinho da minha vida, dos meus pecados. Por falar em casamento, eu tenho um canal lá no Instagram, no TikTok, e eu envio alguns vídeos. Essa semana eu fiz um vídeo, eu falo muito sobre Apocalipse, fim dos tempos, que eles vão falar muito mal, mas depois você me ajuda lá, me defende lá na internet. Eu falei que um dos sinais da volta de Jesus vai ser a escassez de homens. E eu falei lá assim, as mulheres estão com dificuldade de casar. E vocês sabem por quê? É um sinal da Bíblia para o fim dos tempos. E aí fica aquela curiosidade, né? Mas lá no livro de Isaías, no capítulo 4, diz que nos últimos dias vai ter 7 mulheres para cada homem. E que 7 mulheres vão pegar na mão de um homem e dizer assim, olha, nós vamos pagar a nossa própria comida, nós vamos pagar nossas roupas, nós não vamos dar custo nenhum para você, você só casa comigo, mais nada. Está aí? E aí eu peguei uma estatística da ONU de 2017, lá diz o seguinte, em 2017 haviam 5 bilhões e 800 milhões de pessoas no mundo. 7 bilhões e 800 milhões, né? Desse número, 5 bilhões e 600 milhões são mulheres. Sobram 2 bilhões e 200 milhões de homens. Desses 2 bilhões e 200 milhões, 170 milhões de homens são presidiários, estão na cadeia. 30 milhões, é isso mesmo, né? Tem problema mental, são doentes. Dos 2 bilhões que sobram, 10% é seu parente, por exemplo. Você tem um pai, um irmão, tem um tio, você não vai casar com eles. Mais ou menos é isso. 5% são religiosos. 3% são homossexuais. 32% desses homens estão acima de 66 anos de idade. E 50% de 1 bilhão estão desempregados. O 1 bilhão que sobra está casado. Então, dá uma olhada. Se você tiver um homem perto de você, dá um beijo nele e fala assim, você é meu tesouro. Eu estou achando que as mulheres vão me bater na hora que ver esse vídeo. Eu estava falando mesmo antes de falar essa besteira? Eu estava dizendo que eu estava estudando a Bíblia e falando a Deus do meu pecado. Salmo 34, verso 12. E Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. Hoje pela manhã eu comecei a fazer isso lá no hotel. E eu quero compartilhar com você nessa manhã e te ajudar a mudar a sua vida hoje. Algumas coisas que não estavam dando certo, hoje vão começar a acontecer na sua vida. Eu creio nisso. Tá bem? E mesmo que você não consiga anotar, abrir a Bíblia, eu vou pedir, o Carlos vai me ajudar, nós vamos tentar ir aqui. Depois, se você quiser, eu te mando o estudo completo. Tá bom? Salmo 34 diz assim,
Quem é o homem que deseja a vida? Quantos aqui querem viver? Amém. Viver não apenas um pouco, mas viver longos dias. Não é assim que está escrito aí? Quem deseja a vida quer viver longos dias e ver o quê? Cadê? Põe lá aqui o verso 13. Viver dias felizes. Pronto. Ver o bem, viver muitos dias e dias felizes. A minha tradução diz ver o bem. Viver muito tempo vendo só o bem, não vendo o mal sobre a sua vida. O que eu devo fazer? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falarem. A minha Bíblia diz dolosamente, de falar mal dos outros. Hoje eu quero falar do poder da maledicência na sua vida. O poder da língua má. O que é isso? Vamos tentar entender um pouquinho. Abre a sua Bíblia, ou coloque aí para mim. Tiago capítulo 4, verso 11 e 12. Pode colocar os dois versículos juntos já. A minha Bíblia diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. É assim que está aí? Não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. E só há um juiz, o justo juiz, que é Jesus. Há uma ordem para mim e para você. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Onde é que Tiago aprendeu isso? Lá no livro de Levíticos, no capítulo 19, no verso 16, que diz assim: não andarás, não espalhem calúnias no meio do seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo. A minha tradução diz: não andem como mexeriqueiros, não andem espalhando fofoca na vida dos outros. Tudo que está no Novo Testamento está sendo ensinado do que está escrito no Velho Testamento. Então eles não inventaram uma lei. Ou seja, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Lá atrás, Deus não aceitava que se falasse mal do seu irmão. E hoje também não aceita. O que é uma língua má? É quando você fala a verdade, e mesmo que seja verdade, de forma negativa. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o bispo Edivan. Pode? Não aconteceu. Tranquilo, sua mulher não vai te bater, fique tranquilo. Não é verdade. O bispo Edivan foi visto com a minha mãe dando uns beijos e uns abraços. Minha mãe riu agora até mandar parar, olha a alegria dela. Vamos imaginar que fosse verdade. É verdade. E aí eu chego para o irmão Lázaro assim: Lázaro do céu, você viu o que aconteceu com o Edivan? Por quê? Beijou minha mãe. É verdade? É, vamos pensar que é verdade. Mas eu falei de forma negativa dessa pessoa. Eu queria consertar o problema? Não. O que eu queria? Contar. Normalmente a maledicência, a língua má, ela é fruto de fofoca, calúnia. Às vezes é um desejo de vingança, mas no fim sempre será uma difamação. É uma maneira diferente de difamar o seu próximo. E a Bíblia condena, assim, muito a tal da maledicência. Veja só o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, das hipocrisias, invejas e toda sorte de quê? Maledicência. É assim que está escrito aí? De toda espécie de maledicência. E Pedro diz: deixa isso para que você cresça.
se a sua língua for má, você não vai crescer, não vai para frente. Eu estou tentando ir devagarzinho para que a gente possa ir entendendo o que causa a maledicência na minha vida. Quando eu sou uma pessoa assim, eu não vou crescer. Em que área? Na área espiritual. A Bíblia diz, lá em Colossenses 3:8, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade e da maledicência. Lá no livro de Tito, no capítulo 3, no verso 1, 2, diz assim, não difamem ninguém. Aqui está falando um pouquinho de autoridade, é isso? Tito 1 e 2, que se fundamenta a esperança eterna, 1. Uai, acho que eu falei errado aqui o versículo. Será que eu peguei errado? Acha aí para mim. É isso mesmo, Tito 3. Depois 1. É 3. Isso. Lembrem-se de que precisa ficar sujeito aos governantes e todas as autoridades. Nós precisamos ser obedientes. Estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. O 2. Não caluniem ninguém. A minha diz, não difame ninguém. Hoje é difícil porque nós temos um país dividido. Tem gente de direita, gente de esquerda, gente que gosta do Bolsonaro, que gosta do Lula. E é uma falação de um e de outro. Isso traz problema para a sua vida. Eu tenho uma posição política. Agora acabou. Está lá o governo. Você e eu, nós não dependemos disso. Nós vivemos o reino de Deus. E a mão de Deus é que vai cuidar da sua vida. Então eu preciso orar pelos meus governantes. Eu preciso abençoá-los. E eu não posso difamar ninguém. De forma alguma. Por quê? Porque isso é um pecado. E Deus considera esse pecado como o pecado de assassinato. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 15, eu acho, diz que quem odeia, quem tem raiva, quem tem mágoa do seu irmão é um assassino. Nós vamos chegar lá. Mas quando eu falo mal de alguém, isso é um homicida, é um assassino. Quando eu falo mal de alguém, irmãos, eu prejudico a pessoa de quem eu estou falando mal. Eu causo danos no coração e na vida de quem me ouve e muito mais na minha própria vida. Por quê? Porque se lembram do que Deus disse para Caim quando ele matou Abel? Caim matou Abel e recebeu uma condenação. Acha aí para mim, Carlos. Isso deve ser Gênesis 5, não é isso? E lá nessa condenação, aliás, 4:12. Nessa condenação diz assim, Gênesis 4:12, coloca aí para mim. Quando você cultivar a terra ou o solo, o que era o problema dele? A terra não vai dar mais a sua força. Caim recebeu uma das piores, ou um dos piores castigos que alguém pode receber nessa terra. Quando você trabalhar, nada vai dar certo. Quando você plantar, nada vai dar certo. Por quê? Porque ele matou o irmão. Você gostaria que as coisas dessem tudo errado para você? Deus o livre. E foi aqui que eu entendi o porquê algumas coisas não estão dando certo na minha vida. Como assim, pastor? Às vezes, eu cuido de 100 e poucas igrejas. E tem muito pastor que passa raiva em mim. E tem alguns irmãos que me passam raiva também. E às vezes, mesmo eu falando a verdade sobre esses irmãos, eu não estava falando de forma positiva.
ainda que era verdade. Era como se eu fosse Caim matando o meu irmão. É exatamente isso que você faz quando fala mal de alguém. Ainda que seja verdade. Vocês querem ver? Miriam, o seu irmão Moisés, casou com uma mulher cuxita. E ela vai e fala para a congregação o seguinte: será que Deus só fala através de Moisés? Deus não falou através de nós também? E de forma verdadeira, ela denigre a imagem do seu irmão Moisés. O que ela falou era certo ou não? Era. Tudo que Miriam falou foi correto. Mas a forma como ela falou fez dela uma leprosa. Deus a repreendeu e ela ficou doente, leprosa. E se não fosse Moisés, Miriam teria morrido leprosa. E Deus disse: Moisés, orar. Vocês se lembram dos amigos de Jó? O que Deus disse para os amigos de Jó? Eles estavam tentando achar culpa em Jó, dizer: Jó, você não foi isso, você não foi aquilo. Tem pastor que prega que Jó não era dizimista, irmão. Ô louco! Que dia! Onde é que eles encontraram isso? Porque o próprio Deus diz: olha meu servo Jó, homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Não tem ninguém na terra igual a ele. E o diabo concordou, falou: é verdade. Mas os amigos de Jó, o diabo concordava que Jó era bom, mas os amigos começaram a falar de forma dolosa a Jó. E Deus diz aos amigos de Jó: eu estou com raiva de vocês, porque vocês não falaram o que era certo, correto, com o meu filho Jó. Quase que eu falo Jacó. E o que Deus fala para os amigos de Jó? É o seguinte: vocês estão lascados comigo. Vocês conversem com Jó. Se Jó perdoar vocês e orar por vocês, eu vou pensar no caso. E Jó ora pelos seus amigos. E a Bíblia diz: e Deus mudou a sorte de Jó enquanto orava pelos seus amigos. Por isso, vocês têm muitos amigos. E esses amigos aprontam, sim ou não? E de vez em quando você fala mal deles. De vez em quando, mesmo sendo amigo, a gente fala, né? O cara está aqui, você bate nas costas dele e fala assim: ô, amigão, gente boa. O cara vira as costas, você fala assim: até roubar, rouba. É assim ou não é? Fala nada. Ô, cabra. Quando você faz isso, você está matando. E a sentença sobre a sua vida vai ser: não vai dar certo. Quando você plantar, quando você fizer, quando você falar, quando vai dar errado. Por isso hoje eu quero te levar a conhecer um personagem da Bíblia que é maravilhoso, que eu descobri de uma forma tremenda. Nesse dia descobri um cabra que eu nunca preguei sobre ele. Eu falei: uai, tá errado. Antes, porém, deixa eu lembrar aqui de outra passagem, da importância do que você fala. Hoje pela manhã eu falei disso lá no hotel. Vocês se lembram dos 12 espias quando eles voltaram da terra prometida? Quando eles pararam diante do povo de Israel, daqueles 12, quantos mentiram? Hã? Nenhum mentiu. Todo mundo falou a verdade? Todo mundo falou a verdade. Só que 10 falaram a verdade de forma negativa. Então, quando você fala mal de pessoas, de um lugar, de uma instituição, de uma empresa, ou de uma situação, entenda isso. Falar de forma negativa, mesmo sendo verdade. Eles falaram de forma negativa a respeito da terra de Israel, falando a verdade. O que aconteceu com eles? Eles só não morreram, eles mataram toda aquela geração. Daqueles quase 6 milhões de pessoas, só 2 famílias sobreviveram. A de Josué e a de Caleb. O resto morreu tudo. A sua fala
pode matar uma geração inteira. A maneira como você fala de alguma empresa pode destruir a sua vida, a sua família e todo mundo que está em volta. Já imaginou isso? O poder da vida e da morte está aqui na língua. E eu procurei alguém que pudesse me dar um exemplo de como eu viver melhor. Eu digo a vocês, o dia que eu estava lá, eu ia lá, voltava, não tinha jeito de escrever, saí, comprei um caderno, só para anotar tudo isso que eu estou falando com vocês hoje. Essa é uma coisa que Deus falou comigo e que eu preciso mudar. Porque é coisa difícil. Eu estava falando hoje pela manhã, brincando, né? Chegou um irmão aqui essa semana, e tem umas 2 semanas que eu estou falando, né? O irmão chegou e é amigo, a gente tem um amigo em comum, e eu fiquei sabendo de uma coisa desse amigo em comum. Falei, cara, eu tenho que te contar um negócio. Ele falou, o que que é? Eu estou em pecado, me perdoa, Senhor. Eu não posso. Porque a intenção não era resolver, a intenção era contar um fato. Na palavra verdadeira é fofocar. Eu não estava fazendo isso com a intenção má, mas eu entendo hoje o quanto de coisa deu errado por causa das palavras que saem da minha boca. E eu estou preocupado que as coisas deem certo na sua vida também. Tem um homem na Bíblia que é José. Eu queria, se possível, vocês já viram falar de José alguma vez na Bíblia? José é o pai de Jesus. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 1, no verso 18. José estava desposado com Maria. A gente vê falar de Maria o tempo todo, não é assim? Mas a gente nunca vê falar de José. Vocês já viram falar de José? Eu acho que eu nunca tinha pregado sobre José. E eu quero falar sobre José hoje para vocês. Eu fui procurar alguém na Bíblia que soube e que sabe ser um exemplo nessa área. E esse homem que eu encontrei foi José. Veja só, José estava noivo de Maria, numa época muito difícil. E o que iria acontecer? Mais ou menos é assim. José ficou sabendo que Maria estava grávida, ela era noiva dele. O que ia acontecer com ele? Eu vou explicar. Ele teve sexo com a noiva antes do casamento. O que vocês acham que ia acontecer com ele? Seria morto. E a mulher? Também. Agora, se ele não teve sexo e ela estava grávida, o que ia acontecer com ela? Ela ia morrer apedrejada. Então imagina se você é José. O que você faria? Complicado, né? E Maria chega para ele e fala assim, eu estou grávida, mas é do Espírito Santo. Quem em sã consciência vai acreditar num trem desse? Ninguém. Mas a Bíblia diz assim, ora, o nascimento de Jesus foi assim, Mateus 1, 18 a 21. Estando Maria, sua mãe, noiva com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, como é que está escrito aí? Não querendo expô-la à desonra, a minha diz, não querendo infamar, outra diz difamar. O que ele fez? Fugiu. Eu vou explicar a vocês alguma coisa. Nós sempre falamos Maria, mãe de Deus. Eu não tenho nada contra Maria. Um dia eu encontrei um católico, e eu já fui quase padre também, irmãos, meu sonho era isso, né? E ele fala, vocês não respeitam Maria. Eu falo, quem não respeita é vocês. Por quê? Tem Maria preta, roxa, vermelha, não sei o que lá. Vocês não têm uma imagem de Maria que possa dizer é Maria da dor, Maria auxiliadora, Maria isso, Maria aquilo outro. Vocês é que não respeitam Maria. Então a gente precisa entender isso. Mas agora, imagina vocês uma coisa. Tem muito pai que não presta. É assim ou não? Deus um dia olhou para a terra e foi procurar um homem. A Bíblia não fala muito de José. Fala isso aqui. A Bíblia não explica a vida de José. Não dá para nós detalhes como deu de Maria.
Mas pelas atitudes de José a gente pode conhecer muita coisa. Imagina você que Deus olhando para a terra disse assim, eu preciso de um homem que seja homem, que vá ser um exemplo para Jesus durante a sua infância e juventude. Quem de vocês aqui se capacitaria a ser o exemplo de Jesus? Deus escolheu José. Um homem certo. O primeiro problema, o primeiro desafio, a primeira situação embaraçosa, a gente já vê o caráter de José. O que José decidiu? José poderia falar mal de Maria, não fez. José poderia ficar quieto e dizer se eu não tenho nada a ver com isso, ele não fez. José poderia ao menos se defender. Mas se defendendo, ele causaria transtorno para Maria. O que ele decidiu? Eu vou sofrer o dano, não vou falar nada de Maria. O que vocês acham que passaram na cabeça de José naqueles dias? Não, ele foi avisado depois. Eu vou falar disso aqui. O anjo chega para ele depois que ele está fugindo e fala, pode voltar que é de Deus. Mas até o anjo falar com ele, o que você acha que passou na cabeça do... O que vocês acham que estava passando na cabeça dele? Apaixonado por Maria, a mulher dos meus sonhos. Essa doida me traiu, eu vou matar. O que pensava aquele homem? Muitas vezes você pensa assim também do seu cônjuge, dos seus amigos, né? O que esse cara fez? Quem acredita, vocês pensam, se você fosse homem, vocês acreditam que José acreditava que foi o Espírito Santo mesmo? Ele fugiu por isso. Ele estava indo embora. E Deus precisou ir lá, mesmo na sua atitude corretíssima, decente ao extremo. Aí Deus vai lá e fala, José, fique tranquilo, volta lá, fique sossegado. Então esse homem é um exemplo daquilo que eu e você precisamos fazer. Vencer a maledicência. Por que tem que vencer a maledicência? Eu queria chegar aqui num texto, tem muita coisa para falar, mas eu queria chegar aqui num texto que está lá em Timóteo. 1 Timóteo capítulo 5, verso 13, que fala de uma carta que Paulo explica a Timóteo uma coisa sobre maledicência que é muito terrível. E diz assim, além do mais, 1 Timóteo 5, de 13 a 15, além do mais, aprendam também a viver ociosas ou andando de casa em casa e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e, como é que diz aqui? A minha diz intrigantes, mas também fofoqueiras. Está falando de algumas viúvas, de algumas mulheres. Falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa. E não deem, como é que diz aí? Ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo quem? Satanás. Qual é o problema maior da maledicência? Vocês são filhos de Deus. E o maldizente ou maledicente é um filho de Deus que segue a Satanás. Paulo estava dizendo a Timóteo que quando eu falo maledicência, quando eu uso a minha língua para falar de forma maligna ou de forma negativa, eu estou dando ocasião e também seguindo a Satanás. Por mais que você esteja no coração com muita fé, o que a Bíblia diz é que por trás da maledicência está um cabra chamado Satanás. Há uma outra coisa que Deus prometeu ao povo quando saiu do Egito, vocês vão ficar numa terra e vocês vão viver muito bem nessa terra. Essa terra mana leite e mel. Mas tinha uma coisa que não deixa você ter paz na terra. Vocês sabem o que é? Essa eu gostaria que você marcasse na sua Bíblia, lá no Salmo 140, no verso 11. Uma coisa que acontece que a gente não entende às vezes, mas Deus diz assim,
que os difamadores ou nenhum caluniador, como é que diz aqui? Se estabeleça sobre a terra. Essa palavra é meio estranha, mas na Bíblia, na minha tradução, também é assim. Que o quê? Que a desgraça os persiga. E que os violentos os persigam até a morte. Ou seja, que os violentos persigam você até a morte, que é desgraça também. Sabe por que tem gente que vive uma vida desgraçada? Por causa da boca. Quando eu li esse versículo, eu falei, meu Deus, a desgraça não vai me perseguir mais. Nem os homens violentos da terra vão ter espaço ou legalidade para correr atrás de mim. Eu não aceito mais isso. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, eu estou dando um monte de versículos para que vocês entendam. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, no verso 9. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados e nem maldizentes. É assim que está aí? Caluniadores, né? Maldizentes. Quando você fala mal, você está perdendo o reino de Deus. E por último, eu quero falar de um salmo. Salmo 15, verso 1, 2 e 3, que diz assim: Senhor, quem habitará na tua casa? Quem morará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E Deus responde: o que vive com integridade, que pratica a justiça, de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua. E não usa a sua língua para difamar. Quando você pratica a maledicência, você perde a coisa mais preciosa que nós temos, a presença de Deus. Nessa noite eu quero orar por você. Eu desejo diante de Deus que tudo dê certo na sua vida. Que a desgraça não te persiga, nem os homens violentos da terra. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida em todo o tempo. Esse é meu desejo hoje. Que tudo pare de dar errado na sua vida. E que você seja como José, alguém que decidiu não difamar ninguém na sua vida. Do tesouro, do seu bom tesouro, ou do seu coração, o homem tira o que quiser tirar. Eu te convido a tirar a vida, paz, tirar o bem, e tirar da sua boca a maledicência, tirar da sua vida essa praga, tirar da sua vida esse pecado, e a partir de hoje viver uma vida diferente. Estude sobre a vida de José. Vamos juntos vencer. Amém? Você pode, fique de pé. Eu quero orar por você. Meu bispo, vem cá, fica aqui com a sua esposa, por favor. Pastor Dorietes, pega a sua esposa, vem aqui também, por favor. Keira, pega o esposo aí também, vem e fica dali. Eu quero hoje quebrar da sua vida toda a amarra de que as coisas não dão certo. Vou parar um pouquinho, deixa eu ficar aqui no meio, vocês ficam para cá. Fica aí. Cadê o Jefferson, mais a irmã? Se alguma coisa não está dando certo na vida de vocês também, vocês vêm para cá primeiro, recebem a oração, depois vocês sobem, porque Deus hoje vai mudar a sua sorte. A palavra que eu recebi de Deus. Hoje é uma noite onde Deus vai mudar a nossa sorte. Dessa igreja, da sua vida, dos pastores aqui no altar, porque eu tomei uma decisão, eu entendi que às vezes, mesmo na melhor das intenções, eu estou falando mal de pessoas que eu não posso fazer isso. A minha boca é para abençoar. Se alguém fala mal de você, o que Jesus diz para fazer?
Ore por aqueles que vos perseguem. Abençoe aqueles que vos maltratam. Ah, pastor, olha esse cara, é maravilhoso. Beijou minha mãe, mas é o melhor cara do mundo esse aqui. Não, não é assim que eu falo. Eu nunca vou falar mal. Eu vou decidir hoje, junto com você, da minha boca vai sair bênção. E as coisas vão dar certo para mim, em nome de Jesus. Amém? Eu creio que hoje Deus vai fazer um milagre aqui nesse lugar. Deus vai fazer um milagre aqui na sua vida, na minha vida e nesse altar. Eu tomei uma decisão de andar tranquilo. Falei, Deus, pode ordenar a terra que trabalhe por mim. Senhor, eu quero me estabelecer, eu quero estar bem. O Senhor pode falar, porque a desgraça não vai achar o meu caminho. O que vai me perseguir é Deuteronômio 28, que diz assim: todas essas bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Não vai ser a desgraça, vão ser as bênçãos de Deus que vão correr atrás de mim e de você. Hoje eu quero derramar unção aqui na vida desses irmãos, Bispo Edivan. E eles, passa o óleo aí na mão desse povo para mim. Eu quero que vocês orem devagar. Não tenham pressa para orar com as pessoas. Não põe a mão em 2, 3 de uma vez só. Se vier um casal, se vier uma família, vocês vão orar por eles. Eu quero só que vocês entendam, eles vão orar tranquilos. Porque hoje muda a sua sorte. Hoje muda a sua vida, eu creio nisso. Se você decidir pedir perdão a Deus por toda palavra que você fez, toda palavra que você proclamou, agora é a hora. Amém? Põe a mão no seu coração aí. Eu queria que você tivesse um tempo com Deus agora. E você vai falar: Senhor, me perdoa. Eu falei muita coisa, eu falei mal de tanta gente, de tanta coisa, de tanta situação, de tantas pessoas. Mas nessa noite eu te peço perdão. Quebro todas essas palavras em o nome de Jesus. Fala com Deus agora, ore a Deus. Nós vamos cantar aquela canção que vocês cantaram durante a ceia. Eu não quero errar outra vez. E nós vamos, enquanto eles estão cantando, eu quero que você ore a Deus agora. Por favor, feche seus olhos, com a mão no coração. Ore ao Senhor e declare a bênção de Deus na sua vida. Diga: Senhor, eu peço perdão. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Glória ao teu nome, Senhor. Aquela multidão sorrente à cruz, vim de perdoar o meu pecado, e eu não fui capaz de defender sua dor, vendo que fez tudo por amor. Mal terrível sobre si Jesus levou, enorme diferença o mundo fez. Me lembro teu olhar na minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros refeitos. Que eu mesmo quebrei, meu Senhor, eu não quero errar outra vez. Senhor, nós na tua presença entramos nessa noite. Pedimos perdão pelo pecado da maledicência.
Senhor, cordas da desgraça nos amarraram, e a desgraça e a violência podem estar nos perseguindo. Eu não quero errar. As coisas não estão dando certo. E por isso, nessa noite, Senhor, nós pedimos perdão como igreja, como altar, por todas as vezes que falamos mal, por todas as vezes que pensamos mal dos nossos irmãos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa porque falamos mal dos nossos amigos, das empresas, de situações, e às vezes até contra ti nós murmuramos, ó Pai. Nessa noite, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos. Minha vida em o nome de Jesus. Outra vez. Nós vamos cantar essa canção de novo. Se você puder, saia do seu lugar e vem aqui receber uma oração de um desses casais. Você vai receber uma oração que vai dizer assim: quebra toda desgraça, quebra todo mal. Eu quero que o casal ore junto com cada pessoa, com tranquilidade. Venha em paz. Senhor, mas eu também já te neguei. Por vezes quis fingir, dizendo doeu em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Mas outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros reféns. Aliança que eu mesmo quebrei, teu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Jerusalém, apesar dos meus erros reféns. Aliança que eu mesmo quebrei, teu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Pai, sei que os teus olhos vão sobre a terra procurar alguém que te adore, Espírito, alguém que te adore, verdade. Oh, Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai.
Ache em mim o verdadeiro. Se você pode, fique de pé, vamos orar ao Senhor. Eu creio que toda maldição proferida pela maledicência da sua boca foi quebrada aqui hoje. E que tudo vai dar certo na sua vida. Amém? Você crê nisso? Levanta a mão lá para o lado da sua casa agora. Levanta a mão, Bispo Edivan, vem cá. Você é esposa. Levanta a mão lá para o lado da sua empresa. Para o lado dos seus negócios. E você vai orar agora profetizando. Agora as coisas vão dar certo na minha vida. No meu casamento. Na minha empresa, no meu trabalho, na vida financeira. A desgraça e a violência não vão te perseguir. Mas as bênçãos do Senhor, bispos vão profetizar. Deuteronômio 28 na sua vida agora, que essas bênçãos do Senhor vão te perseguir, vão correr atrás de você e vão te alcançar em nome de Jesus. Senhor, na autoridade do teu santo nome, o nome de Jesus, que nós levantamos as nossas mãos, e no poder do Senhor nós declaramos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos ganhos, toda palavra maldita, toda palavra mal falada, toda palavra mal colocada, hoje caiu por terra e entramos debaixo dessa unção de bênção. Rasgamos sim a terra com as nossas palavras. Assim, meu Deus, nós acreditamos. Palavras são sementes e nós liberamos palavras de bênção sobre a nossa casa. O meu casamento é uma bênção. Os meus filhos são uma bênção. O meu trabalho é uma bênção. A minha igreja é uma bênção. E profetizamos um tempo de prosperidade. Repreendemos a dor e a desgraça e declaramos: terra, produza uma colheita abundante na vida dos seus filhos, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê nessa palavra, irmãos? Você crê nessa palavra? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Se assente só um instante. Mas antes, dá um abraço quem está do seu lado. Diga: a terra vai produzir para você agora, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amanhã nós iniciamos nosso estudo bíblico aqui na igreja. Então, toda segunda-feira nós temos um estudo bíblico. Você que quer aprender teologia sistemática, eu creio que todo crente tem que aprender teologia. Você tem que ter uma base para aprender teologia. Então, amanhã, o Bispo Edivan, tem uma sala ali com ar-condicionado, ele vai estar ensinando teologia básica para você começar. Se tem alguém aqui que não batizou ainda, quer saber sobre o batismo, é de pé, Doriedson. Pastor Doriedson amanhã tem uma salinha lá em cima também, onde ele dá aula sobre batismos. Está tudo certinho, começa amanhã. Então, se você não é batizado, você vai estar no próximo batismo, em nome de Jesus. Procure o pastor Doriedson ainda hoje. Se eu quero matricular na aula de batismo. Se você quer matricular na aula de teologia, é aqui com o bispo. E eu vou voltar aos meus estudos, para aqueles irmãos que já passaram pela teologia, já passou por tudo, eu vou começar de novo o livro de Gênesis. Então amanhã, às 20 horas, eu vou estar aqui na frente estudando Gênesis. Bispo Edivan vai estar com a Manu ensinando teologia básica. A Manu vai dar aula também, não vai, Manu? Tem uma palavra que você sabe qual que é. Como é que é? Chocolate. Ela chega lá na sala e fala chocolate. E o pastor Doriedson vai estar ensinando sobre batismo. Amém? Nós fechamos a nossa viagem para Israel desse ano. Vamos sair dia 15 de novembro. Nós vamos estar na Grécia. Depois seguimos para o Cairo, no Egito. No Egito a gente fica alguns dias e segue a rota que
a nação de Israel fez pelo deserto, até a divisa de Israel, a gente sobe para Israel, fica 8 dias em Israel e de lá vai embora. Serão 16 dias entre sair e voltar. No dia 16 a gente está de volta no Brasil. Amém? Se vocês tiverem interesse, fale comigo e já estão abertas as inscrições. Só não terminei ainda porque o Carlos não me entregou meu roteiro. Cadê meu roteiro, Carlos? Mas não tem nem aí para passar aqui? Não tem, né? Então tá bom. Glória a Deus. Quanto sonho ir para Israel, irmãos. Ora. Que Deus vai te levar em nome de Jesus. Amém. Quantos foram abençoados com a palavra de hoje? Queridos, seja um agente multiplicador. Domingo que vem, venha, traga alguém. Nós estamos vivendo dias de muita busca, de muita intensidade pela presença do Espírito Santo. Quanto mais buscamos, mais teremos dele, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar o nosso culto, mas antes, queremos agradecer pela presença dos irmãos que estão nos visitando aqui. A Simone Dias. Simone, que Jesus abençoe a senhora. Que Deus te abençoe. Nós vamos estar orando pelo seu filho, pelo Rafael, viu? Alguém dos irmãos da igreja que puder dar um abraço na Simone, na Andréia. E vamos estar orando pela sua família também, em nome de Jesus, a Andréia. E a Neide, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Ariston Rodrigo também. Queridos irmãos da igreja, por favor, abençoa a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Que vocês sejam abençoados e que seja a primeira de muitas vezes estarem conosco em nome de Jesus Cristo. Os demais irmãos são de casa e nós declaramos a alegria e a paz sobre vocês. Vamos orar pelo Jefferson. Quantos anos, Jefferson, você fez? 31. Tá novo, um menino cheio de vida, né? O Jefferson aniversariou essa semana, no dia 24, né? Dia 24. Jefferson é uma bênção, é um dos ministros de louvor, sempre está aqui adorando o Senhor Jesus Cristo. Os demais irmãos, nós oramos hoje pela manhã, a Meire, o Reginaldo e a pastora Fátima, que vai aniversariar dia 28. Vamos orar, abençoar a vida do Jefferson, né? E que você possa profetizar bênção. Nós declaramos sobre sua vida, Jefferson. Saúde, meu, muita paz e que você viva uma vida de propósito com o Senhor, em nome de Jesus. Pode estender a mão direita para cá? Vamos abençoar a vida dele. Pai, graças te damos pela vida do teu filho. Oramos e abençoamos ele com bênçãos, com paz, com prosperidade da parte dos céus. Meu Deus, como igreja, nós o abençoamos e profetizamos um ciclo de alegria, de bênção, e que ele possa desfrutar das promessas que o Senhor tem para a vida dele, para a sua casa, para a sua família. Como igreja, nós o abençoamos e declaramos em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Nós te abençoamos em nome. Vamos cantar parabéns pro Jefferson, né? Você vai. Então toca pra você que a gente vai cantar. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe. E te dê o quê? E te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Viva teu filho, Jefferson, em nome de Jesus. Amém? Se você tiver liberdade, pega na mão da pessoa que está do seu lado. Essa semana, querido, nós temos culto com o Bispo Nandi aqui. O Bispo Nandi é um pastor, um bispo que tem uma palavra muito forte. Tem abençoado a igreja. Na quinta-feira, nós temos o culto do impacto também. Eu estou aqui na frente dessa reunião, tem sido uma bênção. Os jovens também têm sido uma bênção, né? E no domingo, café com Deus e à noite que nós estamos aqui. Lembrando que nós temos... Sim, pastor. Lembrando que todos os dias nós temos reunião pela manhã aqui, às 7 horas da manhã, com
com a pastora Valentina. E na sexta-feira, o pastor Dorietes, às 19h30, está aqui também em oração, clamando, levantando uma torre de vigia em nome de Jesus Cristo. Está aqui o banner da viagem para Israel. Querido, bispo, eu não tenho condições nenhuma, humanamente falando. Mas o Senhor pode te abençoar. E quando você menos esperar, você está embarcando para Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante a mão um pouquinho do seu irmão. Que Deus te abençoe, com paz, com saúde. Que você viva, querido, dias de muita alegria. E a palavra, como foi dita aqui hoje, nós não seremos proclamadores de palavras malditas. Da nossa vida fluirá palavras de bênção e de paz, no nome de Jesus. Pai, obrigado pela reunião, pelo culto, pela palavra que foi ministrada, pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que estão conectados. Que o Senhor os abençoe. Os pedidos de oração aqui nós abençoamos, pedimos salvação, pedimos cura, pedimos vida sobre cada um deles. Que todos tenham uma semana abençoada, uma noite de descanso, e declaramos paz e paz sobre cada um em nome de Jesus. Amém? Libera uma palavra sobre a vida do seu irmão, abençoa ele, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Semana abençoada, pastor Duílio. Em nome de Jesus. Teu nome, teu reino, buscamos, tua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu